Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a morte do casal Warren. Ed e Lorraine, eles ficaram mundialmente conhecidos pro resto das pessoas aí, devido à franquia de filmes Invocação do Mal, que mostrou aí o casal sendo representado, investigando aí alguns casos de demônios e possessões por aí. O Ed, ele morreu em agosto de 2006 e a Lorraine, ela morreu em abril desse ano, 2019, aos 92 anos de idade. O bisneto dela até postou no Facebook, dando a notícia na época. Vou deixar até aqui o print do Facebook dele, se vocês quiserem olhar aí o bisneto dela. A filha dela, né, que é a Jude, que deu pra ver aí no filme Annabelle de Volta pra Casa, acho que é assim, não esqueci. Também postou uma foto. Vou deixar aqui também o Instagram, o Facebook dela. Então, depois disso, ficou aquela polêmica, né? O que será que vai acontecer com o museu deles, né? O Museu do Oculto. E também com a franquia de filmes, se isso vai influenciar alguma coisa ou não. Em Annabelle, de Volta para Casa, né? Deu para ver aí um pouco lá do museu. E nesse do museu, que já tem muitas entrevistas aí no YouTube, dando um tour pelo museu. O museu que fica na casa dos Warren. Então a gente não sei quem é que vai ficar responsável por dar continuidade ali cuidando do museu, que é aberto às pessoas. Inclusive, às vezes vai um padre lá para estar benzendo lá o local. E em relação aos filmes, a gente sabe que esse último filme, eu acho que ele passa nos anos 70, se eu não me engano, né? Então, essa é uma questão interessante. Será que eles vão abordar a questão da morte dos dois nos próximos filmes? A franquia ainda fizer muito sucesso e até lá chegar na parte que aconteceu da morte de cada um, né? Abordar num filme, por exemplo, quando chegar o ano de 2006, que foi o ano que o Ed morreu. O filme abordando como é que a Lorraine, né, lidou aí com a morte dele. Sabe que depois da morte do Ed, ela teve outro parceiro, mas não era marido, era outro paranormal, ajudando ela aí desvendando casos e auxiliando no Museu do Oculto. Se a família não se importar, né, do fato de expor nos filmes a questão da morte dos dois, eu acho que seria interessante colocar isso nos filmes. Tanto sobre o fato do primeiro ano, que quando ela fica viúva, né, e lidando aí com esses novos casos, tanto agora depois da morte dos dois, né, quem vai prosseguir o legado aí deles, e seria interessante abordar em um dos filmes, desses novos filmes aí da franquia Invocação do Mal. E aí eu queria saber o que vocês acham que poderia ser utilizado isso ou não nos próximos filmes, e o que vocês acham que vai acontecer aí com o Museu dos Warren.